Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bem, estamos aqui para conversar sobre um tema muito importante. Conversar sobre o que está acontecendo com as crianças hoje no mundo. Esta geração que está nascendo, as crianças que estão vindo aqui no século XXI, o que elas estão encontrando aqui? Que mundo elas estão vendo? O que nós podemos oferecer para as crianças? Como podemos ajudá-las? Vamos então, passo a passo. Suzy, vamos conversar sobre esse tema tão importante, não é? Muito importante e muito atual. Hoje em dia, as crianças têm sido noticiário, as crianças estão sendo vistas e nós, como cristãos, precisamos de nos posicionar e abençoar a vida delas. Suzy, nós podemos ver que hoje a própria mídia, o comércio, a indústria, toda está voltado para as crianças. Nós temos canais e canais de televisão trazendo sobre as crianças o desejo, a questão de comprar, de ter, exatamente pela falta dos pais em casa. Nós estamos tendo... Suzy, que retrato você daria para a criança? Vamos trazer primeiro para a nossa situação, a situação no Brasil. Como você vê as crianças hoje, que nascem num lar tipicamente brasileiro, uma classe média ou pobre? Como você vê as crianças hoje? Como é o perfil Falar de delas? Brasil é uma coisa muito grande, né? O Brasil é um país muito cheio de diferenças culturais, sociais, econômicas. Isso tudo muda a maneira como a criança é criada, como é esse ambiente da criança. Mas hoje algumas coisas são comuns, né? Uma das coisas que são muito comuns é a desestruturação da família como ela era até então. Pai, mãe e filhos. E nós percebemos que o fato dos pais estarem trabalhando muito e tendo muito pouco tempo dentro de casa já mudou muito a maneira como essas crianças são criadas. Hoje em dia há um sentimento de culpa muito grande na cabeça dos pais por não estarem satisfazendo aos filhos da maneira como eles acham que deveriam satisfazer. Então, os pais de hoje se preocupam em ter crianças felizes, né? O tempo inteiro os pais querem ver aquela criança sorrindo, se alegrando, cantando, e a felicidade realmente virou um ícone, é uma coisa completamente desejada, mais do que qualquer outra coisa. E esses pais, então, eles têm aquele medo de serem vistos como maus pais. E por isso, eles satisfazem todos os desejos das crianças. Então, enquanto a criança é bem pequenininha, aí do nascimento até os seus 5 aninhos de idade, naturalmente essa seria a fase mais fácil de se colocar limites. Horário de comer, horário de dormir, né? Como é que vai ser a estrutura da casa, porque você está carregando a criança. Então, você deveria sentar a criança e falar, fica sentadinho aqui, abre a boquinha, olha a comidinha, né? E criar aquele ambiente que faz parte daquela estrutura familiar. Mas o que acontece hoje é que os pais não fazem assim. Então, a criança tem 1 aninho de idade, o pai já faz a primeira pergunta, o que você quer? O que você quer? Você quer essa roupinha? Às vezes a criança nem sabe ainda escolher e o pai já chega com a roupinha no berço para o neném e pergunta, você quer essa ou quer essa aqui? É muito mais fácil você ser servo e fazer o que o outro está mandando do que ser líder e fazer com que o outro seja feliz em obedecer às ordens. E o que acontece é que os pais não dão conta disso hoje. Então eles estão criando pequenos reizinhos, né? E desde muito cedo a criança começa a ter muita vontade própria, o que deixa os pais estressados. Então, quando essa criança tiver seus 7, 8 anos, está na escola já e é obrigada a fazer coisas que às vezes ela não gostaria de fazer, como por exemplo, sei lá, escovar o dente, né?
ou fazer o para casa, essa criança vai ter muito mais dificuldade, porque ela não aprendeu a simplesmente obedecer ou a se confortar a si mesma, né? A achar o seu jeito de achar o seu ponto de equilíbrio, o seu conforto. Né? É igual quando a gente vai dormir, a gente tem que se ajeitar na cama até achar o seu ponto de conforto. Isso é uma coisa pessoal, né? A criança, desde o bebezinho, ela está inconfortável, desconfortável, né? Ela está se sentindo mal de alguma maneira, ela tem que dar conta de achar o seu ponto, né? De equilíbrio, de conforto, e os pais não dão essa oportunidade. Então eles ficam suprindo o tempo inteiro, então já vem com o bico, já vem com a mamadeira, já vem com isso, já vem com aquilo outro, e a criança acaba sempre tendo aquela ideia de que o outro é necessário para suprir a minha necessidade, que o outro tem que fazer tudo para que eu seja feliz. E essa ideia, ela vai crescendo junto com a criança. E hoje a gente tem uma geração muito mais exigente, muito mais rebelde, muito menos feliz, né? Porque a felicidade depende dela, das escolhas dela, e ela não consegue, a criança não consegue ser feliz quando ela não tem, ou quando ela não pode, ou quando ela não alcança, e isso gera uma sociedade assim, mais frustrada, mais dependente e facilmente guiada por líderes ruins, porque a criança ela cresce se espelhando no que o outro vai fazer. E quando alguém vem com um discurso muito que demonstra muita confiança, um discurso mostrando, olha, me segue que eu sei, que eu faço, que eu te levo, que eu te dou, a pessoa então ela facilmente vai aceitar aquilo ali. E é uma coisa que nós vemos na nossa realidade então, hoje, né? Suzy, nós podemos ver que no século XXI, o preparo das crianças hoje já está trazendo exatamente aquele perfil que Jesus nos mostra, aliás, o apóstolo Paulo nos mostra do homem do final dos tempos. Egoísta, avarento, sem respeito aos pais, né? Sem respeito às autoridades, uma pessoa totalmente voltada para si, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Então é o que a Suzy disse, a pessoa cresce com essa ideia de ser feliz. Então toda a sua meta, toda a sua busca, tudo que ela quer, tudo que deseja é ser feliz. E nós sabemos que a criança precisa experimentar frustração também, não é, Suzy? Com certeza, com certeza. E hoje então Satanás tem atacado muito as crianças. Mas nós, como filhos de Deus, nós podemos participar de um mover de Deus na vida das crianças. Deus se importa com essa nova geração. Se a gente for olhar a pirâmide, né, da população, né, a maior parte são as crianças, né? Hoje a gente tem uma população de crianças enorme, gigantesca. E mesmo as pessoas tendo um tempo de vida, né, maior, mais duradouro, a gente tem ainda a maior porcentagem de gente tem menos de 15 anos no mundo inteiro. E vamos imaginar a quantidade, os bilhões de pessoas nessa idade hoje. Como que essas crianças precisam de instrução, precisam de amor, precisam de direção, precisam de segurança, precisam de Deus. E como é importante a gente levar as crianças que conhecem a Deus a entenderem a responsabilidade delas de orar pelas crianças que ainda não tiveram esse privilégio de conhecer a Deus. Conhecer a Deus é muito importante porque faz uma mudança dentro do nosso coração. A presença de Deus traz segurança, traz um sentimento de propósito. Eu sei para que eu nasci. A presença de Deus na nossa história traz uma visão de futuro totalmente diferenciada. Traz um equilíbrio nas nossas emoções, traz uma compreensão do nosso papel e das circunstâncias que nos cercam completamente diferente. Por exemplo, se acontece uma coisa ruim, né, com uma criança que conhece a Deus, a leitura que ela vai fazer daquela situação
é totalmente diferente. Ela vai entender se a coisa ruim é que um coleguinha bateu nela ou brigou com ela. Ao invés dela simplesmente se encher de raiva, ter o sentimento de vingança, ou se sentir porque eu, sempre comigo, ela vai pensar assim, puxa, do mesmo jeito que Deus me ama, Deus ama aquele menininho. E eu posso perdoar. Ou eu posso entender que ele brigou comigo, mas que na verdade não era ele sozinho, ele estava sendo levado pelo inimigo para mexer comigo. E agora como é que eu vou me comportar? Como Deus quer que eu me comporte? Então a presença de Deus no coração de uma criança faz toda a diferença. E nós como adultos precisamos de apontar esse caminho para as crianças também. Elas não podem ser esquecidas. E algo tão importante é isto, né, Suzy? Que as crianças, elas podem compreender o seu chamado. Aí você diz, mas uma criança tem um chamado, uma criança pode orar, uma criança pode ter uma vida de responsabilidade no mundo espiritual. Sim, sim. As crianças, elas oram com fervor, têm respostas de oração, curas acontecem, milagres acontecem, a conversão dos pais, dos parentes, dos amiguinhos acontece, o amor de Deus invade o coraçãozinho das crianças e, como nos diz a palavra no Salmo 8, verso 2, da boca dos pequeninos e de crianças que ainda mamam, Deus suscitou força por causa do inimigo e o vingador. Ou seja, crianças quando oram com toda sinceridade, com toda verdade, então a glória do Senhor vem em resposta à oração das crianças. Jesus, a Bíblia nos conta a sua experiência aos 12 anos, como ele maravilhou os mestres. Nós vemos Samuel indo servir ao Senhor logo que foi desmamado, tendo a experiência, o encontro com Deus e se tornando um profeta ainda criança. Bem, o que as crianças podem fazer pelas outras crianças do mundo? Orar, saber o que está acontecendo, ter compaixão. E eu queria que nesta hora você assistisse comigo a um vídeo, a uma reportagem sobre o que está acontecendo com as crianças no mundo. Aqui no Brasil, temos sido afetados pela desestruturação da família, como a Suzy disse, pela mídia, mas veja nesta reportagem o que está acontecendo com as crianças da África, com as crianças da Nigéria, da Síria, do Iraque. Vamos ver na Líbia o que está acontecendo com as crianças do século XXI nos nossos dias hoje. Assista comigo que vamos conversar um pouco mais. Nascer, crescer e envelhecer. No meio desse caminho há muita coisa a ser feita. Hoje vamos falar sobre uma fase da vida muito especial, a infância. De acordo com o relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, Medir o Progresso na Luta contra o Trabalho Infantil, cerca de 11% do total da população infantil no mundo exercem algum tipo de trabalho. São 168 milhões de crianças que precisam trabalhar para ajudar a complementar a renda da família, comprometendo, assim, o futuro e o desenvolvimento econômico das nações. Mas não é só a questão do trabalho infantil que o mundo se depara. A situação para as crianças está cada vez mais complicada. Muitas delas são exploradas também sexualmente. Quem pensa que as crianças estão longe de serem afetadas pelas guerras, se engana. Atualmente, o conflito religioso é um fator que vem sendo muito divulgado. A violência contra meninos e meninas tem aumentado muito. Eles têm sido alvos de ataques, sendo raptados, torturados e mortos. A ocorrência de tais crimes é mais intensa em países da África e do Oriente Médio, onde guerrilhas e batalhas são constantes. Aquelas crianças que sobrevivem aos ataques, na maioria das vezes, tiveram os seus pais mortos nesses conflitos e, assim, acabam ficando órfãs. Só em 2014, a Unicef afirmou nunca na história ter tantas crianças expostas e sujeitas a tamanha brutalidade. No mesmo ano,
cerca de 15 milhões de crianças foram afetadas em conflitos violentos pelo mundo. Ainda segundo a Unicef, estima-se que há cerca de 300 mil crianças soldado. Elas são usadas nas frentes de batalha, como escudos humanos ou mensageiros. Outro grave problema é que muitas crianças acabam sendo recrutadas para matar ou morrer nas guerras. A partir dos 9 anos de idade, apesar da proibição mundial, elas usam armas e são treinadas para a batalha. Diante desse triste cenário, não há como ficar parado, mas também não há como intervir direto nessas ações. Então, a ajuda que se pode esperar vem de Deus. E isso só por meio de muita oração. É isto aí. Nós podemos ver o nosso coração se enche de dor, se enche de compaixão. Algumas vezes ali no nosso ministério, reunidos como equipe, orando, as lágrimas vêm aos nossos olhos quando começamos a orar pelas crianças. Quando vemos o que está acontecendo com as crianças cristãs, ali com o avanço do mundo islâmico, do Estado Islâmico, quando vemos pessoas radicais na sua fé, agindo com total desamor, sem compaixão, o nosso coração fica muito quebrado. É muito triste, não é, Suzy, ver, por exemplo, aquelas crianças na gaiola. É um protesto, mas é algo que nós sabemos que tem acontecido no mundo nos nossos dias. Muito triste. Nossa, quantas crianças hoje sendo levadas pelo tráfico humano, para órgãos, para sexo, usando as crianças no narcotráfico. Gente, o mundo tem que acordar e perceber o grito dessas crianças. Os olhinhos de pavor, o chamado, o pedido de socorro. Ali na África, eu me lembro quando eu morava na África do Sul, nós assistindo uma reportagem, nós ficamos sabendo que haviam 10 mil órfãos por mês por causa da AIDS. E as crianças órfãs ali ficavam na rua, porque o Estado não consegue ter um orfanato, não se consegue abrir um orfanato para 10 mil órfãos por mês, né? Quantos orfanatos por mês deveriam ser abertos para abrigar 10 mil órfãos? Todos os meses? É menino demais. Então, assim, muitas mortes, e são pessoas, né, que amadas por Deus. Nós temos que nos envolver sim, a Igreja do Senhor tem que se levantar sim. Eu fico imaginando que se aqui no Brasil, cada casal cristão adotasse uma criança, a nossa realidade social seria tão diferente. Nós podemos adotá-los em oração, pelo menos, né? Ou se envolver com algum projeto, ou levar as nossas crianças a orarem, a intercederem, a pedirem a Deus. Nós podemos abençoar as organizações que têm enviado missionários para cuidar de crianças. E as crianças podem se levantar como pequenos soldadinhos do Senhor Jesus para intercederem pela vida de tantas crianças que estão sofrendo. Verdade. Suzy mencionou os órfãos. Nós sabemos que a perseguição, principalmente aos cristãos, e não somente aos cristãos, mas os jihadistas chamam de infiéis, sejam muçulmanos, sejam cristãos, sejam yazidis, sejam de outras religiões, perseguindo, deixando esse número de órfãos para trás, e pegando essas crianças, usando, vendendo. É algo assim, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus estava dizendo: olha, as crianças precisam chegar-se a Ele, as crianças precisam ser levadas a Ele, as crianças precisam experimentar o amor, a bondade, a paz. E Deus tem nos abençoado com o ministério dos Gideões Mirins, os Gideões Tim. São as crianças que oram
Não é, Suzy? Você teria Isso alguma mesmo. experiência para contar de como as crianças são levadas a ver a realidade do mundo hoje e a orar pelas crianças do outro lado do mundo? Eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem na minha casa. Eu tenho 3 filhas e hoje elas já são mocinhas. Uma tem 19, uma tem 17 e uma tem 15 anos. Quando elas eram crianças, elas eram dos Gideões Mirins. E hoje, como adolescentes, elas continuam servindo ao Senhor, mas em outros ministérios. Bom, a gente recebeu as notícias, né, nós vimos aquela decapitação, né, dos 21 dos egípcios 21 cristãos. egípcios pelo Estado Islâmico, e aquilo tocou profundamente a Raíssa e a Radassa. A Sani não chegou a ver. Então nós resolvemos nos unir enquanto família para levantar a Deus um clamor pelas famílias dessas pessoas. E aí quando nós estávamos ali na nossa sala, o Senhor começou a mover de uma maneira assim maravilhosa. Todo mundo, o papai, eu, as meninas, todos nós estávamos chorando muito. E pela primeira vez eu vi uma oração muito longa, tipo meia hora, a Radassa orando e não parava de orar. E eu fiquei olhando aquilo e aquele fervor, aquele amor, aquela coisa que borbulhava. Nós choramos com os que choram. A gente sentiu a dor daquelas crianças. Nós realmente nos prostramos enquanto família, pedindo a Deus para que houvesse uma mudança, uma salvação para alguns, que Ele mandasse anjos, que Ele aparecesse para muçulmanos em sonhos, em visões. Nós pedimos a Deus e foi tão gostoso. E do mesmo jeito que isso aconteceu na minha casa, Deus tem levantado muitas famílias, muitas crianças, muitos líderes de crianças para estarem intercedendo pelas crianças. E eu vou desafiar você a fazer isso também. Separe um tempo. Se você está assistindo a televisão, você já é um privilegiado. No mundo de hoje existem muitas crianças que não têm televisão, que não sabem o que é isso. Agora, muito menos pessoas que têm acesso a um canal de televisão que fale sobre Deus. Muito pouco número de pessoas que conhecem a Deus de verdade. E menor ainda, o número de pessoas que, uma vez desafiado a orar, vai aceitar o desafio, vai se dobrar e vai clamar ao Senhor. Mas que o Espírito Santo te mova a fazer isso. Que você seja essa pessoa que vai reunir aí na sua casa, com sua família, vai se dobrar e vai clamar ao Senhor. E o Deus que tudo vê, que vê o que acontece no oculto, com as portas fechadas, vai estar recolhendo essas orações e trabalhando através delas como uma matéria-prima para que algo lindo aconteça lá. E eu tenho certeza que um dia lá no céu eu vou saber a resposta, o resultado da minha oração. E você vai saber da sua também. Sim, então nós podemos ver, Suzy, que podemos orar. Podemos orar pelas crianças, orar pelas famílias. Nós precisamos, como igreja, a igreja precisa de preparar, de ter ali dentro do ambiente da igreja, ou promover nos lares, nas famílias, esse entendimento e esta visão da necessidade de alcançar as crianças, de estar com as crianças. Há muitas igrejas que às vezes procuram só entreter as crianças. As crianças já têm muito entretenimento. Elas não estão precisando de desenhos animados, projetados, principalmente, já ouvi falar de igrejas que pegam desenhos da Disney e vão passar para as crianças. Não, a igreja não é lugar de entretenimento. A igreja é um lugar de preparo e de entendimento, de olhos abertos para o mundo espiritual. As crianças podem orar. É lindo vermos uma geração de crianças hoje que desde pequenininhas, por exemplo, nasceu o pequeno Davi, o filhinho da Mariana, nossa sobrinha, Mariana Valadão, e estava ali o Tito do lado dele, e o pequeno Davi com dias de vida, com sua mãozinha levantada, e o Tito disse: mamãe, ele está adorando ao Senhor, ele está adorando porque ele estava com a mãozinha erguida.
É tão lindo vermos criancinhas de meses ou de um aninho na igreja com suas mãozinhas levantadas dizendo aleluia, amém. Crianças orando, crianças cantando louvores a Deus. Então a criança, ela é conduzida, ela é levada. É muito importante que os pais não deem brinquedos violentos, coisas mundanas para os seus filhos, mas possam ler com eles a palavra de Deus, contar para eles as histórias bíblicas, orar com eles, ensinar-lhes a palavra. Pode até parecer, né, Suzy, a gente vê que hoje a mídia tem trazido tantas cores, tantas atrações, que às vezes pais acham que histórias bíblicas não atraem. Nada a ver. Hoje em dia tem pais que deixam, né, a criança na frente da Peppa o dia inteiro e acha assim, fiz minha boa ação, né, porque esse desenho não tem nada de mal. Será? Será que as coisas... Porque eu acho que tudo que a criança vê, ela precisa de compreender. Então, em todos os desenhos, né, a gente encontra coisas legais e coisas ruins. Mas é nossa função ensinar para as crianças. Ó, isso que esse personagem está fazendo não é legal. Ó, isso que ele fez é muito legal. Para que a criança mesmo desenvolva esse senso crítico de aprender a ver alguma coisa e a abstrair daquilo ali o que é bom, o que é ruim. E os pais hoje não têm acompanhado, né, o que a criança tem recebido. Muito importante os pais voltarem a ter aquele tempo com a Bíblia visualizada do lado da caminha e cada dia ler uma história, cada dia contar uma história da Bíblia para aquela criança e deixar o coraçãozinho dela ser alimentado pela palavra. Em casa era assim, mãe, você não vai orar não? Ninguém dormia enquanto não tivesse o beijinho de boa noite, a oração e a história. Muito bom. Como é maravilhoso adorar o Senhor. Em nossa igreja temos a fábrica de artes e podemos ver lá os pequenininhos de 6, 7 anos, 8, com seu violino, com os instrumentos musicais, com flauta, E agora que coisa tão linda poder adorar ao nosso Deus. Levar as crianças por um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho de segurança, um caminho de conhecimento do nosso Deus, um caminho ao lado do Senhor. Precisamos de dar este amor. Temos visto tanta violência contra a criança na família, nos noticiários, coisas tão tristes acontecendo. Mas nós podemos trazer o bom perfume de Cristo, trazendo sobre os pais, trazendo sobre as famílias, trazendo sobre a igreja esse chamado especial que nos desafia a olhar os pequeninos, a interceder por eles e a abençoá-los. Suzy, nós vamos orar daqui a pouquinho, mas eu queria que você desse uma palavra para, principalmente, líderes de crianças, aqueles que trabalham com as crianças hoje. E há muitos que pensam, nós temos de ficar com as crianças enquanto está tendo culto para os pastores. Menino não entende. Será, você como psicóloga, será que as crianças não entendem? Entendem mais do que... Nossa, eu vi uma vez o Augusto Cury dizendo que uma criança de 7 anos hoje sabe mais do que um imperador romano na época dele. Então hoje a gente tem um excesso de informações e as crianças estão rapidamente ligando muitos fatos e compreendem muito mais do que nós mesmos quando éramos crianças. Então a minha palavra para você que é líder, que foi chamado por Deus, é não desanime. Você vai ter uma guerra contra a sua vida. Satanás não quer que você exerça um trabalho com crianças. Então tudo que ele puder fazer para causar desânimo, distração, para você pensar que você não tem apoio, não tá recebendo investimento nenhum. Olha, não olhe para essas coisas. Creia, vá semeando. No momento certo você vai colher um fruto maravilhoso. Então, não desanime. Creia no Senhor e invista bastante, porque o fruto vem. E para isso nós vamos orar. Amém.
Eu quero que você coloque o seu coração no Senhor. Se você está aí em família, há crianças aí, abrace os pequeninos. Abençoe desde o bebezinho que está no ventre, o que está aí no seu colo, as crianças ao redor. Chame as crianças para orar. Nós vamos fechar o nosso programa hoje orando pelas crianças no mundo, pelas crianças nas nações, por todas as crianças. A Suzy vai orar e que você possa não somente estar dizendo amém, mas possa estar orando verdadeiramente conosco em seu lar. Feche seus olhos, curve sua fronte e ore conosco. Pai, nós te rogamos, ó Deus, pela vida dos pequeninos que durante esse minuto, ó Deus, estão espalhados pelo mundo em sofrimento. Deus, te oramos por aquelas crianças que agora não têm o que comer, não têm o que beber, não têm o que vestir, estão vivendo debaixo de uma miséria, de, ó Deus, uma desnutrição, uma falta total, ó Deus, de condições de se sustentar. Pai, em nome de Jesus, pedimos que de uma maneira milagrosa o Senhor venha trazer pão ao faminto, que o Senhor venha, ó Deus, a ser realmente aquele provedor que vai trazer, ó Deus, o que essas crianças precisam. Deus, mais do que do alimento físico, ó Deus, que elas tenham acesso ao pão espiritual, que é o conhecimento do Senhor Jesus. Levanta, Senhor, homens e mulheres comprometidos com as crianças, missionários, para irem até os lugares mais pobres, mais rejeitados, cheios do amor do Senhor, levando a Deus uma provisão de alimento espiritual, uma provisão de amor para alcançar essas crianças. Levanta no nosso país, ó Deus, mais pessoas dispostas a dar o seu tempo, dispostas a dar coisas materiais, dispostas a dar amor, a dar atenção, a dar ensino para essas crianças, ó Deus, que estão debilitadas e precisam tanto. Te rogamos misericórdia, ó Deus, por aqueles que estão em zonas, ó Deus, terríveis, onde a morte é iminente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça o coração dessas crianças, crianças cristãs, ó Deus, na igreja perseguida, que possam ter a sua fé alimentada no Senhor. Deus, revela-te a essas crianças, coloca os teus anjos ao redor delas, impedindo-as, ó Deus, de sofrerem, mantendo, ó Deus, aquele ânimo, ó Deus, no coraçãozinho delas em relação ao Senhor. Que elas tenham a certeza do cuidado e da proteção do Senhor. Que o Senhor possa livrar da morte, ó Deus, como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, os amigos de Daniel da fornalha ardente. Que o Senhor possa mostrar, ó Deus, o seu poder, os seus sinais, as suas maravilhas, salvando essas crianças. E que o Senhor levante, ó Deus, entre as pessoas do mundo inteiro, corações, ó Deus, realmente dispostos a amar, dispostos a ensinar, dispostos a abençoar a vida das crianças, de maneira que possamos ter uma geração, ó Deus, que ama o Senhor, que conhece o Senhor. Derrama do teu avivamento sobre nós, do teu avivamento sobre as crianças, como o Senhor prometeu, e que possamos ter uma colheita muito grande de almas para o Senhor nesse ano, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. É isso aí. Confie, creia e viva a palavra de Deus, a sua vontade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.